Paz do Senhor Jesus Cristo, apóstolo Wagner Miranda com você nesse momento para trazer aqui uma palavra ao seu coração. É bem na verdade que nós estávamos tratando de um preceito glorioso acerca da rebelião de Nimrod, quando ele encabeça a construção da Torre de Babel para trazer ali uma grande afronta ao Deus Todo-Poderoso. É claro que ali Deus, então, ele vai ter que desfazer aquilo, ele vai ter que agora, então, operar de forma bem gloriosa. Mas ao ponto de que agora o homem, com o poder de dominar, com o poder de multiplicar, com o poder de crescer, com o poder de encher a terra, Satanás furiosamente quer trabalhar para impedir esse trâmite. Agora Deus ele vai tratar de um assunto que estava agora para impedir os 4 poderes que Deus deu ao homem. E aí agora tem ali em Gênesis, capítulo de número 10, do 11, um homem chamado Nimrod, rebelde, sem a cobertura que Deus havia colocado em Caim, para que não viesse ser possesso por demônios, para poder desenvolver os propósitos da terra. Isso temos que estudar, muita gente não sabe disso. Ele não tinha a cobertura do Espírito Santo, muito menos, e agora ele está trazendo para ele politicamente, em forma de rebeldia corrompida. Ele agora está trazendo um comunismo para cima por causa da mesma linguagem, mesma cultura, mesma etnia que havia nos povos. Então, ele está fazendo uma globalização para construir uma torre. A globalização destrói a criatividade. A globalização ela corrompe e manipula para o governo do anticristo. O monopólio da globalização não permite a multiplicação, só que fica em torno daquela situação completamente voltada para um único poder. Agora, o poder do Pentecoste não é para facilitar o falar em línguas. Não, ponha isso nas nossas cabeças. O poder do Pentecoste não é para facilitar o falar em línguas. É para fazer funcionar os 4 poderes enfáticos de Deus dados ao homem. É para trazer à tona e enfatizar os 4 poderes de Deus dados ao homem. Dominar, multiplicar, crescer e encher a terra. O espírito de Nimrod é contra o domínio do homem. Então, pelo crescimento e pelo poder da multiplicação e do enchimento pleno da terra, é que o propósito de Deus se expande. E aí eu fico me perguntando por que as pessoas, a liderança da obra de Deus atual de hoje, cria um quadrado e um povo exclusivo. Cria e põe a igreja como se ela fosse uma igreja exclusiva pelo sistema denominacional, organizacional. E aí nós não temos nenhuma capacidade e nem direito de fazer. Podemos até ter a capacidade voltada para a promiscuidade, corrupção, voltado para o engano e voltado pelo espírito de Nimrod. Aí sim, pessoas sistematizam o ambiente e exclusiva aquele lugar onde é para ser um lugar de expansão, de multiplicação, de domínio, não do homem. E as pessoas estão como Nimrod, dominando o homem e colocando exclusividade dentro dos preceitos relacionados à obra de Deus, o povo de Deus. A igreja de Deus, ela é composta dos fiéis que estão pela terra e não dos fiéis que estão presos dentro de um quadrado de paredes. Quadrado de paredes é viável. Um lugar da congregação é viável, mas não é exclusivo. Não é exclusivo. Não, senhores. Agora, o enchimento da terra é um sinal para um novo tempo proposto no coração de Deus. Quando nós vamos ler Gênesis 11:3 e o versículo 4, nós vamos observar que Nimrod ele vai construir uma torre que toque os céus. Ora,
Isto é uma pirâmide de culto aos deuses que eles dominariam os astros, dando início à idolatria. E aí? E aí nós estamos observando pessoas construindo pirâmides. Pessoas que estão construindo pirâmides dentro de denominações organizacionais e colocando exclusividades ali como um povo exclusivista que vive uma vida completamente isolada com seus preceitos, com seus pareceres, com seus costumes, com as suas ideologias, com o seu sistema e impede as pessoas de se unirem para fazer uma obra de Deus em unidade. Mas só quem vai parar isso é o Senhor Jesus Cristo, quando ele arrebatar a sua igreja e tirar um povo seu do meio disso e levar esse povo ao poder do arrebatamento. Então esse mesmo espírito, ele tem atacado esses líderes de hoje. Juntar todos os povos debaixo de uma torre. Lamentavelmente, eu falo e dou risada. Por que dou risada? Porque nós precisamos ir em frente, dou risada, porque assim como Deus disse para Elias, eu preservei 7.000 que não se curvaram diante desse sistema falido. Não. É possível liderar e influenciar a muitos, mas não é possível pastorear literalmente mais de 300 pessoas se não souberem lidar ou liderar outros discípulos. Tá entendendo? Quando o Senhor Jesus edifica a sua igreja, ele passa a ensinar-nos como abrir novos campos para a multiplicação. Por isso perguntamos qual é a importância e que poder há no Pentecoste. Você sabe disso? E o que é Pentecoste? Falar em línguas faz parte. Pular faz parte. Sentir o poder de Deus glorioso que vem do céu faz parte. Mas o Pentecoste é o que Deus disse para Adão: dominar, multiplicar, crescer e encher a terra. Isso é Pentecoste. Isso é o Pentecoste. Por isso Deus vai trazer um avivamento para os últimos dias e ele vai refazer esse Pentecoste que está aí por aí, mal compreendido na vida de muitos líderes, que forja um povinho para ele. Mas não é isso a igreja de Deus. Apóstolo Wagner Miranda com você para falar com você o que está escrito e mostrar uma realidade de que muitos estão vivendo hoje debaixo de uma torre, está debaixo de uma torre pirâmide que exclusivamente falando está fazendo culto a deuses que impedem de dominar a terra, que impedem de dominar os poderes malignos, que impedem de crescer, de multiplicar. Mas a idolatria está dentro das igrejas, dentro das denominações, por assim dizer, igrejas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pense nisso. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca de tantas coisas que nós estamos diante delas. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te honrar. Vamos denunciar isso, não vamos aceitar que isso ocorra. Nós não somos parte de Nimrod, nós somos líderes missionários, visionários que entendem a palavra de Deus. Deus abençoe.